Bom dia, minhas queridas e amadas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje leremos o dia 350 de 365 dias. Aqui é a Suzy e iniciaremos a nossa leitura lendo o livro de Miqueias, do capítulo 5 ao capítulo 7 por completo. Depois leremos Apocalipse, capítulo 7, completo. Depois leremos o Salmo 135, também todo o capítulo. E terminaremos lendo Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6. Vamos iniciar então a nossa leitura? Miqueias, capítulo 5 ao 7. Agora ajunte-se em tropas, ó filho de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Eufrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguro, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nirode dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o vale do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta, como o leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei a cidade de sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de esculturas e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes a deusas Aserá, e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se e defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra. Preste atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhes respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com os milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele me mostrou a vocês o que é bom,
E o que o Senhor pede de vocês? Que pratiquem a justiça, amem e misericórdia e andem humildemente com Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribos e todos os moradores. Ainda assim encontram na casa dos ímpios os tesouros da iniquidade, da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderia eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos das cidades estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e o destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, a fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los, e aquilo que preservarem eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Vocês observaram os estatutos de Onim e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos, que eu gostaria de comer. Desaparecerão da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam o suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos, e assim um conjunto trama os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque os filhos desprezam o pai, e a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga não se alegra a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute os meus direitos, ele me levará para a sua luz e eu verei sua justiça. A minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha. Será coberta, de vergonha, aquela que me disse: onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Assíria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como as serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre,
porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés e as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Agora leremos o capítulo 7 de Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele gritou com a voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcharmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12.000. Depois dessas coisas, vi e eis uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras na mão, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força, seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciões, tomando a palavra, me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que são vestidos de branco? Eu respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoraram de dia e de noite no seu santuário. E aqueles que estão sentados no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte de água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Agora leremos todo o Salmo 135. Aleluia. Louve o nome do Senhor. Louvem-no, vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele que matou os primogênitos do Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu as nações e matou os reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança, e em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem,
pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendigam ao Senhor. Casa de Arão, bendigam ao Senhor. Casa de Levi, bendigam ao Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o nome do Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia! Para finalizarmos, leremos Provérbios, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, e ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você não seja achado mentiroso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela sua bendita palavra.